Sejam todos muito bem-vindos ao teste vocacional. Será que você tem dom para ser um psicanalista clínico profissional, ajudar, ouvir pessoas e ser muito bem remunerado por isso? Nós sabemos que a psicanálise é para todos, mas nem todos é para a psicanálise. Isso porque muita gente desenvolve o desejo de ser psicanalista, o desejo de ajudar pessoas, mas uma boa parte dessas pessoas não tem perfil para se tornar psicanalista. E na aula de hoje, nesse teste vocacional, você vai descobrir definitivamente se você carrega esse dom e de bônus você vai ganhar um certificado do IEB emitido com o seu teste, com o resultado do seu teste vocacional. Fala para mim, pessoal, de onde você está falando, qual é a cidade, o seu nome e se a nossa imagem, o nosso áudio está saindo ok aí para você ter a melhor experiência possível. Você está no IEB Psicanálise, Academia dos Terapeutas, a melhor escola de formação em psicanálise clínica da América Latina. Hoje nós já somos milhares de alunos espalhados no Brasil, fora do Brasil também, estamos presentes em mais ou menos 10 países. E quem sabe um dia você venha fazer parte da nossa família, a família dos IEBianos. Eu vou compartilhar com você o nosso slide. Eu vejo que as pessoas já estão se posicionando aqui, falando seus lugares, dizendo que o som, a imagem está ótima. Gente de Brasília, gente de São Paulo, gente do Rio de Janeiro. Maravilha, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Será, então, que você tem vocação para ser psicanalista clínico? Transforme a sua escuta em um caminho profissional com sentido e duração. Daqui a pouquinho eu vou liberar para você no chat, vai estar disponível no chat, vai estar disponível na descrição dessa aula também, o link do teste vocacional para você realizar esse teste em tempo real. Enquanto a gente está aqui em aula, você já vai realizar o teste e já vai receber a sua nota em tempo real, tá bom? Vamos lá, vamos avançar. Na aula de hoje você vai descobrir como o seu dom de ouvir pode se transformar em uma profissão com propósito, ajudando pessoas e gerando renda para a sua vida. E de bônus, como eu falei, você vai receber o certificado do teste vocacional emitido pelo IEB Psicanálise. Um modelo aqui, um teste desse teste, o modelo do seu certificado. Agora, eu tenho alguns avisos importantes para a gente iniciar em alto padrão. Eu prefiro que você assista essa aula de um computador, pelo notebook ou pela televisão. Por quê? Porque daqui a pouco eu vou compartilhar o link do teste vocacional para você. E se você estiver acompanhando pelo celular, você vai ter que sair da aula para realizar o teste. E pode ser que eu passe alguma informação e você não escute essa informação. E essa informação ela pode ser muito importante. Então, dê preferência, liga a TV, é o tempo agora de você ligar a TV, coloca lá no YouTube, pesquisa IEB Psicanálise, acha a gente e vem para a aula, coloca no notebook, tá bom? Dê preferência, porque senão você pode se prejudicar nesse sentido, tá? Vou liberar o teste vocacional ao longo da aula, daqui a pouquinho. E só lembrando, pessoal, só quem realizar o teste vocacional, clicar no link, realizar o teste até o final, vai receber o certificado. E nós pedimos que vocês levem em consideração o prazo de emissão do certificado para a gente enviar para você, tá? Então você vai realizar seu teste, você já vai receber automaticamente o resultado do seu teste e, na sequência, em um prazo aí relativo, você vai estar recebendo o seu certificado também, tá bom? Combinado assim, avisos dados, então vamos para frente. Para quem ainda não me conhece, prazer, me chamo Elton Barreto, sou ex-fuzileiro naval, atualmente sou servidor público da Secretaria de Justiça do Distrito Federal, sou bacharel em Teologia, bacharel em Administração, acadêmico de Psicologia, sou pós-graduado em Hermenêutica, tenho algumas formações e capacitações na área da psicanálise, faço parte de grupos
de empresários, já investi mais de R$500 mil em conhecimento, tá? E tenho 22 anos de experiência profissional. Então você está em um ambiente seguro e qualificado. O que depender de mim, eu estou 100% comprometido com você. Agora, basta você estar 100% comprometido com você também e com esta aula. Essa é a minha família, a família de origem, o meu pai, José Batista, a minha mãe, Dona Heraldina Barreto, a minha irmã, que é 4 anos mais velha do que eu, Elda, e eu aqui no colo da minha mãe, no primeiro dia em que eu cheguei na minha casa, né? A casa dos meus pais, desde que eu nasci. Esse é o meu primeiro dia em casa. É uma família que me ensinou, me instruiu dentro das suas possibilidades. Uma família que vem de uma pobreza, de uma escassez muito grande. Me recordo eu que o primeiro ovo de Páscoa, por exemplo, que eu ganhei na minha vida foi aos 8 anos de idade. E entre outros privilégios e benefícios que outras crianças tinham, infelizmente eu não pude ter por conta das condições financeiras dos meus pais. Mas isso não foi motivo para eles me educarem, me instruir com princípios, com valores e caráter, para que eu hoje estivesse à frente dessa grande instituição chamada IEB Psicanálise, ter formado já milhares de psicanalistas. Então valeu a pena. Obrigado, meu pai, e obrigado, minha mãe. E essa é a família a qual eu constituí. Minha esposa, meu filho, é a família a qual Deus me deu como um privilégio para eu cuidar, para eu honrar, para eu proteger, para eu guiar, para eu entrar com providência também dentro da minha casa. E esse é o filho que Deus nos deu também, que é o IEB Psicanálise, eu considero um filho nosso. Ele nasce em resposta à baixa qualidade de cursos de psicanálise no Brasil e o alto custo, né? Porque psicanálise no Brasil é o seguinte, ou ela é boa, uma formação é boa, mas ela é muito caro, inacessível, ou ela é de péssima qualidade. Mas péssima qualidade mesmo. Então nós entramos no mercado a fim de equilibrar isso, entregar uma formação que de fato prepare o nosso aluno, que capacite o nosso aluno, que ele saia pronto para fazer os seus atendimentos clínicos com segurança, investindo um valor acessível, tá? Por quê? Porque nós entendemos que a psicanálise é uma ferramenta de utilidade pública e nós carregamos como valores do IEB a verdade, a educação e o propósito. Nós já saímos na mídia, aqui são algumas reportagens em que o IEB, né, esteve presente, no IG, no Valor Econômico, e nós saímos também no Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Você pode colocar aí no Google IEB Psicanálise, Valor Econômico, IEB Psicanálise, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, IEB Psicanálise, IG.com. E você vai achar as nossas matérias. Aqui é uma pequena parcela, né, dos nossos alunos, daqueles que decidiram fazer do seu propósito uma profissão, ajudar pessoas e ser muito bem remunerado por isso. Um grupo muito seleto, a qual você pode fazer parte também da nossa família, a família dos IEBianos. Aqui estão alguns dos nossos alunos em aula online, né? Nós sempre temos encontros semanais para tirar dúvidas, seminários, leitura de livros, network, parcerias e muito mais. Agora, eu quero trazer à memória algo que muito provavelmente tem acontecido com você, mas antes de começar, eu vou pedir uma gentileza de vocês. Pega essa mãozinha que está escrita aí, que está desenhada no seu YouTube, é uma mãozinha de joinha. Se você curtir esse joinha, o YouTube vai entregar essa nossa aula para outras pessoas também. Então já deixa aí o seu like, participe aqui no chat, nas interações. A sua interação ela é muito bem-vinda. E se você está lembrando de alguma pessoa que nesse momento precisa fazer o teste vocacional, precisa também descobrir esse dom, esse talento que ela tem, compartilhe esse link
com outras pessoas, chama, ó, tá começando agora, vem para cá, assista que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Combinado assim? Então vamos voltar para o nosso slide. Talvez, pessoal, alguém já tenha percebido algo em você. As pessoas, elas confiam, as pessoas, elas se abrem com você, as pessoas, elas pedem conselho para você, e você tem essa capacidade de escutar, de acolher, de orientar. Muitas vezes você consegue escutar sem julgamentos, sem preconceito, e muitas vezes você carrega dores, inclusive, que não são suas. Tudo isso por um amor ao próximo. E talvez você pense que todas as pessoas têm essa mesma característica que você. E não é. Isso é um mero engano. Hoje está cada vez mais escasso pessoas que têm esses princípios, esses valores, essa escuta. E essa escuta ela pode ser muito bem qualificada, aperfeiçoada. Lembra da parábola dos talentos? A um foi dado 1 talento, a outro foi dado 5 talentos, outro foi dado 10 talentos. E a nossa obrigação, a nossa responsabilidade é multiplicar esse talento. E o que acontece? Muitas pessoas estão escondendo e se vendendo para outras atuações, para outras profissões, por conta de medo e muitas vezes por conta de desconhecimento. Não sabe qual é o caminho. Por isso que essa aula ela vai destravar muita coisa em você. Ela vai abrir os seus olhos para esse universo chamado psicanálise clínica. E você vai ver que você pode se tornar um psicanalista, abrir seu consultório, fazer atendimentos online ou presenciais. Você vai descobrir nessa aula, inclusive, quais são os requisitos que você precisa ter para ser um psicanalista, tá? Isso porque você carrega. E se você carrega essa característica, coloca aqui nos comentários. Eu me identifico com isso. As pessoas reconhecem em mim isso, as pessoas me buscam para eu aconselhar, as pessoas confiam em os seus segredos, por exemplo, para mim. Coloca aqui nos comentários. De repente, você é padre, você é pastor, você é líder ministerial e você já trabalha com o público, com a dor, com o sofrimento humano de cunho espiritual. Agora, imagina você que já tem essa característica, você lapidar os seus conhecimentos com o conhecimento da psicanálise. Tenho certeza que você vai ampliar o seu propósito de vida e ajudar muitas e muitas outras pessoas, tá? Mas junto com tudo isso, surgem algumas dúvidas. Será que eu realmente levo jeito para isso? Para ser psicanalista? Será que eu posso ser psicanalista mesmo sem eu ser psicólogo? Como ajudar as pessoas com a psicanálise sem me sentir inseguro? Será que é difícil? Será que é possível viver disso e ainda assim cuidar da minha família? São dúvidas que eu tenho certeza que podem acontecer, aparecer dentro da sua mente. Por isso, o que é que você vai ver na aula, o que é que você vai aprender na aula de hoje? Você vai descobrir se você realmente tem perfil para se tornar psicanalista. Como eu falei, a psicanálise é para todos, mas nem todos são para a psicanálise. Você vai realizar daqui a pouquinho um teste vocacional. Vou liberar o link daqui a pouco para você realizar o teste vocacional. E você vai descobrir, você vai receber sua nota. Se você tem vocação ou não tem. Você vai também aprender qual é a diferença entre psicólogo, psicanalista e terapeuta. Vai descobrir quais são os requisitos para atuar como psicanalista clínico profissional, qual o amparo legal para você atuar. Os primeiros passos para você começar, mesmo que você esteja começando do extremo zero. Se você está aqui, assim, eu nunca estudei sobre terapia, sobre psicologia. Eu sou um apaixonado, eu gosto de ajudar pessoas, mas eu não entendo ainda esse universo. Mesmo que você esteja do extremo zero, hoje você vai sair com todas essas informações de como, passo a passo, você vai fazer para começar dentro dessa profissão brilhante que é a profissão do psicanalista clínico. E como conciliar propósito, fé, família e profissão. Nós iremos responder essa pergunta também ao longo da aula. Para quem é essa aula? Preciso deixar claro. Essa aula é apenas
tá? Se você não preenche esses requisitos, tchau, pode fazer qualquer outra coisa. Não vou me magoar com você, não vou me chatear. Mas essa aula, ela é específica para quem tem facilidade de ouvir e acolher pessoas. Quem não gosta de ouvir e de acolher pessoas vai trabalhar com outra coisa. Você não tem como ser psicanalista. Mas se você tem facilidade em ouvir e acolher, fica aqui nessa aula que você vai se surpreender. Se você já aconselha, né? Já aconselha amigos, familiares ou pessoas da sua comunidade, essa aula é para você. Se você deseja trabalhar ajudando vidas com propósito, independente se você pensa em ser remunerado ou não. Porque a psicanálise, as pessoas se enganam achando que é apenas para atuar como terapeuta. Não, a psicanálise é uma ferramenta de utilidade pública. Se você tem esse conhecimento, você começa a ajudar, primeiramente, aquilo que é mais precioso para você, que é a sua família. Começa em casa. E se você deseja se profissionalizar, atuar, atender, você pode também. Mas se você... eu quero ajudar as pessoas simplesmente, como um missionário, como um voluntário, você pode também. Eu vou falar para vocês, daqui a pouquinho, quais são os campos de atuação para você atuar como psicanalista, tá bom? Se você busca uma profissão, fazer uma transição de carreira que gere renda, e uma renda muito boa, por sinal, essa aula também é para você. Se você quer mais direção e segurança para fazer essa transição de carreira, essa aula também é para você. Agora, eu preciso dizer para quem não é. Essa aula não é para quem busca apenas curiosidade, quem está aqui por entretenimento, sem intenção de agir. O que você vai fazer depois dessa aula? Nada? Então essa aula não é para você. Quem não gosta de lidar com pessoas e histórias, né, emocionais, se você não aguenta ouvir, essa aula não é para você. Se você procura dinheiro rápido, faça dinheiro rápido aqui, uma mágica, uma estratégia para você ganhar muito dinheiro sem desenvolver habilidade, essa aula não é para você. Se você não está disposto a aprender e evoluir, essa aula também não é para você. E quem está em busca apenas do certificado, vou fazer o teste vocacional, vou receber o certificado do IEB. Se o seu objetivo é apenas o certificado, me perdoe dizer, essa aula também não é para você. Você pode seguir tua vida, daí que a gente segue a nossa. Então, para você que ficou na nossa aula, se identificou, vamos para cima que tem muito conteúdo bom. Seguinte, pessoal, como que a psicanálise surgiu? A gente não pode falar de teste vocacional, liberar o teste vocacional para você, se você não entende minimamente o que é psicanálise e como que ela surgiu. Ela surgiu através de um camarada chamado Sigmund Freud, que é considerado o pai da psicanálise, ele que era neurologista, médico, e ele é um inconformado. Ele olha para o sofrimento humano, na época dele, 1880, 1890, e a única coisa que tinha como resposta para quem tinha algum tipo de transtorno mental era choque, cadeira elétrica, prisão, camisa de força, né? E ele olha para tudo isso e começa a identificar que existe algo que ele pode contribuir, que ele pode fazer. E ele dedica praticamente a vida dele toda na construção do que hoje nós conhecemos como psicanálise. Mas nem sempre foi assim. Para chegar até Freud, nós começamos primeiro a evolução, né, do ser humano, da humanidade. Ela começa através de uma chave moral, daquilo que pode e daquilo que não pode fazer, as regras, as leis. Então, tudo isso vai surgir através da filosofia, que é a ciência de fazer perguntas, de refletir, né, de fazer reflexões, através da religião, com a imposição divina das regras, o que é que pode, o que é que não pode, os mandamentos. Começa então a surgir o direito, com as leis, os limites. E o ser humano ele vai evoluindo dentro dessa realidade e a gente entra em uma outra chave poderosa. Estou falando da primeira chave, que é a chave moral.
A segunda chave é a chave médica. A medicina, ela evolui, ela olha para o sofrimento humano do ponto de vista biológico, carne, né, as dores, e ela começa a se aperfeiçoar a ponto de, hoje, realizar cirurgias. Hoje a gente já fala de cirurgia de coração, cirurgia de rim, cirurgia de córnea. Então, se você tem um acidente grave, você é levado para o hospital, você toma algum medicamento, você faz uma cirurgia, e os médicos, eles conseguem, muitas vezes, através da medicina, da ciência, salvar muitas vidas, né? Mas não para por aí. O ser humano, ele não é apenas carne. Ele não é apenas biológico. Existem outras dores. E essas dores, muitas vezes, são o quê, ó? Psicológicas. Você consegue muito bem chegar no médico e dizer: olha, doutor, está doendo a minha cabeça. Olha, doutor, eu bati o braço, caí de mau jeito e o meu braço está doendo. Onde dói? Ele topa e você diz: aqui dói, aqui não dói, aqui dói. Você consegue identificar a dor. Mas existem muitas dores que a gente não consegue identificar. Eu te pergunto, por que você está tão angustiado assim? E muitos dos meus pacientes me respondem: eu não sei. Começou, aí tenta nomear, tenta buscar da memória, não consegue muitas vezes dizer o que quer, para onde vai, com quem vai. São conflitos, angústias, indecisões que fazem parte desse ser humano, o ser humano psicológico. E aí nós entramos então na terceira chave, que é a chave psicológica, a subjetividade humana. Foi Freud que disse que nós não somos senhores da nossa própria casa. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que muitas vezes aquilo que eu quero fazer eu não faço e aquilo que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Olha, ao dizer isso você deve ter se lembrado de um texto bíblico que está lá em Romanos no capítulo 7, quando Paulo ele vai dizer que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal já habita em mim. Ou seja, a dificuldade do ser humano de administrar as suas emoções, seus desejos e seus conflitos. Muitas vezes você diz para você mesmo: eu quero ser uma pessoa melhor, e não consegue. Muitas vezes você diz: eu vou tratar melhor o meu esposo, minha esposa, e muitas vezes você não consegue. Muitas vezes você diz: eu vou tratar melhor os meus filhos, e muitas vezes você não consegue. Você diz o seguinte: eu vou tratar melhor do meu corpo. Eu vou fazer uma atividade física, eu vou fazer dieta, eu vou acordar cedo, eu vou ler livros, e muitas vezes você não consegue. Muitas pessoas, ao ver esse teste vocacional, se interessaram. Clicaram no link, entraram no grupo, fizeram o cadastro e não estão aqui. Porque não tem compromisso com ela e com aquilo que ela está vivendo. Mas a culpa não é dela. Ela está vivendo no automático. Por isso que eu quero dar uma salva de palmas para você que está ao vivo, para você que está aqui acompanhando essa aula, mesmo com tantas coisas para você fazer. Você decidiu parar um tempo para refletir e cuidar de você. Por isso, os meus parabéns. E Freud, ao descobrir que o ser humano tem essa característica, né? É um ser humano que tem um psicológico, ele percebeu que a nossa mente ela é dividida em 3 etapas: consciente, pré-consciente e inconsciente. Onde ele traz a alusão de um iceberg. Lembra do iceberg? A imagem está aí na sua tela. Você tem uma ponta de gelo acima da linha do mar, só que essa ponta de gelo é a menor parte. A grande parte do iceberg está abaixo da linha do mar. Então, tudo isso que você lembra no seu consciente faz parte dessa parcela pequena. Eu estou falando aqui, você pode estar fazendo alguma coisa nesse exato momento, mexendo no seu celular, falando com seu filho, alguma coisa você está fazendo isso de forma consciente. Eu estou falando, você está processando a minha informação, nós estamos aqui no campo do consciente. Mas existe uma outra parcela, que é a parcela do pré-consciente.
Por exemplo, se eu te pergunto qual o nome da sua mãe, muito provavelmente você não estava lembrando da sua mãe agora, mas ao te perguntar, você procura no HD essa informação. Ela está em algum lugar, ela está guardada em algum lugar. Um lugar de fácil acesso. Qual é o seu CPF? Se você tem CNPJ, qual o seu CNPJ? Qual o seu número de telefone? Qual o nome do seu filho? Então, são informações que você consegue acessar de uma forma natural, de uma forma tranquila. Agora a gente entra no campo de estudo da psicanálise, que é o inconsciente. Freud é pioneiro em descobrir que existem coisas como traumas, receios, medos, memórias, lembranças, que estão guardadas, reprimidas, recalcadas lá no nosso inconsciente, que é a maior parcela de todas. Então, uma realidade que você teve, por exemplo, na sua infância, mesmo que você lembre ou que você não lembre, faz parte da sua estrutura psíquica hoje. Inclusive dentro da barriga da sua mãe. Com 40, 45 dias de gerado, você ainda é um embrião. 40, 45 dias de gerado, começa a ser criado na sua constituição as amígdalas cerebrais. As amígdalas cerebrais, elas são responsáveis em transmitir sentimentos e emoções. Ou seja, com 45 dias de gerado, você já sente a angústia, o medo da sua mãe, por exemplo, é passado para você. E você já tem sentimento. E toda a experiência, desde o útero da sua mãe, até a data que você tem hoje, até a idade que você tem hoje, tudo isso está registrado dentro da sua psique e faz parte da sua constituição. E uma boa parcela está no inconsciente, e esse é o objeto de estudo de um psicanalista. Acessar o inconsciente da outra pessoa a fim de entender aquela situação agônica e ressignificar aquele trauma e transformar aquela pessoa. E isso é muito belo. E isso é muito bonito. Você passa a ter uma autonomia sobre a sua vida, sobre a sua história. Sobre quem de fato você é. E isso é sem preço. Agora você deve estar se perguntando, eu entendi sobre a psicanálise, mas eu vejo no meu contexto aqui muitas outras práticas. Tem a psicologia, tem a psiquiatria, tem as práticas integrativas complementares, tem alguns métodos que são métodos próprios. Qual é a diferença entre elas, pelo amor de Deus? Simples, vou falar para você. A psicologia é um curso de graduação. Você só consegue fazer o curso de psicologia através de uma faculdade. São 5 anos, presencial, com trabalhos, provas, seminários, apresentações, TCC, trabalho de conclusão de curso e tudo mais, para você conseguir ser um psicólogo. E depois que você se forma em psicologia, se você quiser atuar na clínica, se você quiser atender pacientes, você precisa de uma abordagem. Ou seja, não é porque você é psicólogo que você pode atender pacientes. Não, se engana quem pensa nisso. O psicólogo ele precisa de uma abordagem para ele trabalhar. E muitos psicólogos vão para a psicanálise, por exemplo. Nós temos dentro da nossa formação muitos psicólogos fazendo a formação em psicanálise clínica com a gente. Porque se eles querem atuar como terapeuta na clínica, eles precisam de uma abordagem. 60% desses psicólogos vêm para a psicanálise e outros vão para a Gestalt, entre outras abordagens, tá? E o psiquiatra? O psiquiatra, ele é um médico, ele faz a medicina, 5 anos, depois ele vai fazer uma especialização. E é o único dentre todos que pode prescrever um medicamento, sabe? Um antidepressivo, um ansiolítico. Só ele pode prescrever, o psiquiatra. E muitas vezes o psiquiatra ele trabalha em conjunto com o psicólogo, com o psicanalista. Nós temos as práticas integrativas e complementares. Como o próprio nome já diz, ela é uma prática integrativa e complementar.
ela não é terapia. Tem muita gente vendendo isso como se fosse terapia, psicoterapia, e não é. Apesar de ser terapêutico, tem um efeito terapêutico, tem a questão do bem-estar, como por exemplo a arte-terapia, aromaterapia, musicoterapia, entre outros que fazem parte desse grupo, né, das PICs, são práticas integrativas complementares. E aí a pessoa começa a se posicionar no mercado como terapeuta, como psicoterapeuta, só que isso não é terapia, ela não substitui a terapia, é uma prática integrativa, olha o nome, complementar. Ela não é psicoterapia. Não estou eu dizendo aqui que é ruim, não. Muitas pessoas gostam, eu inclusive gosto muito, aromaterapia, aquele cheiro, é legal, né? A acupuntura, só que não pode substituir, não pode ser substituída pela terapia, tá? Existem alguns métodos próprios, esses aí eu tenho um pé atrás, na verdade os dois. Por quê? É uma pessoa que ela começa a estudar um pouco de uma coisa, um pouco de outra, aí ela faz um Frankenstein, ela cria um método próprio, ela nomeia esse método e começa a vender. Isso eu acho de uma grosseria deslavada e um perigo, um risco, porque não tem base científica, não tem comprovação, não tem validação, e assim que aquela pessoa deixar de existir, ou seja, morrer, o método vai morrer junto com ela. Ou seja, não é algo duradouro, não é algo que vai perdurar, não é algo que vai avançar, é algo que está limitado àquela pessoa, ela deixa de existir, aquele método também deixa. Professor, e a psicanálise? Dentre elas, a psicanálise, ela é a única que estuda a questão do inconsciente. Ela, ao invés de focar na dor, no sintoma, ela foca na raiz do problema. Eu quero que você imagine uma goteira na sua casa aí, no espaço que você está. Uma goteira. Tum, 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 essa goteira começa a pingar. Existem pessoas que estão vivendo a vida no automático. E elas entram naquilo ali, nem observam a goteira. Daqui a pouco o chão está cheio d'água. Daqui a pouco ela está com sandálias ou sapatos que estão sujos. E aquilo vira um lamaçal. E elas entram e saem daquela realidade e não se preocupam nem com a goteira, nem com a sujeira. Essas são as pessoas que estão vivendo no automático hoje. Elas estão pisando na lama, elas estão com goteira dentro de casa, mas elas não estão fazendo nada, absolutamente nada. Muitas delas não estão nem percebendo que a goteira existe e que ela está ajudando a aumentar a lama da sua vida. Agora, existem outras pessoas que chegam, né, naquele ambiente e se preocupam em limpar. Poxa, tem a goteira aqui, eu vou limpar, porque sujou. Essas pessoas, elas costumam maquiar o problema, limpando, escondendo, mas a goteira está lá. Então, quem seria o psicanalista nessa história? Aquele que iria chegar naquela situação, olhar para o ambiente, identificar o motivo da goteira e corrigir a raiz do problema. Esse é o psicanalista. A maioria das outras abordagens vão olhar apenas para o sintoma, para aquele contexto. A casa está molhada. Então vamos enxugar a casa, mas não resolve. Ou então coloca um esparadrapo. Até identifica que ali está o problema, e coloca um esparadrapo, que não vai resolver de forma definitiva. Então deu para entender qual é a diferença entre essas abordagens? É basicamente isso. E por que a psicanálise ela se destaca entre as outras abordagens? Porque ela é a mais conhecida do planeta. Em qualquer lugar que você for do planeta, você pisou seus pés no Oriente, qualquer lugar que você for, as pessoas conhecem a psicanálise, conhecem Sigmund Freud, tem escritos da psicanálise naquela língua, você encontra escritos da psicanálise no inglês, no japonês, no espanhol, em qualquer língua, a psicanálise já foi traduzida. Existem inúmeros estudos, né, escritos científicos que comprovam a eficácia da psicanálise.
Ela é mais profunda e duradoura, porque lembra do que eu falei do telhado? Ela busca a raiz do problema, por isso que ela é mais profunda e mais duradoura. Enquanto as outras abordagens estão preocupadas com a dor do sujeito, a psicanálise se preocupa com a raiz do problema. Esse é o grande diferencial da psicanálise. E como que a psicanálise, então, transforma vidas? Se eu fosse você, eu faria um print agora dessa tela. Um print, uma foto, para você postar no seu Instagram, nas suas redes sociais e marcar @Academia dos Terapeutas. Marca a gente lá que a gente vai repostar você. Olha só o que diz essa frase. Se corrermos o risco de sermos nós mesmos, é muito provável que perderemos muitas pessoas no percurso, mas nunca nos perderemos de nós mesmos, nem dos nossos sonhos. Aqui eu estou falando de algo que parece muito, que lembra muito a história do filho pródigo. Lembra da história do filho pródigo? Que ele decide pedir ao pai parte da sua herança, e ele parte, né, com essa herança para o mundo, para viver os seus prazeres, os seus desejos, de forma inconsequente, sem pensar que um dia aquilo tudo vai acabar. E então, chega um momento que ele perde tudo, e ele passa a ser empregado dos outros, e comer o quê? Comida de porcos. Mas chega um momento que é o X da questão, que ele, a Bíblia, né, fala assim, e caindo em si, ou seja, a maior queda que um ser humano pode ter na face da Terra não é a queda do helicóptero, não é uma queda do avião, não é a queda de um prédio, mas é quando ele cai em si. O texto sagrado fala que, caindo em si, ele lembra-se de quem ele era, ele lembra da sua casa, ele lembra da sua origem, e ele decide voltar. Muitas pessoas hoje estão vivendo nesse automático e precisa despertar para entender que estão comendo comida de porcos. E estão, muitas vezes, se contentando com isso. Mas você precisa acordar, despertar para ativar o que você tem mais de precioso na face da Terra, que é a sua essência, a sua vocação. Por isso que hoje nós estamos falando de teste vocacional. É você ativar dentro de você essa característica e você viver de fato disso, não se vender por medo, por constituição, por qualquer outro tipo de coisa. Eu lembro muito bem de uma das nossas alunas, a Eliana Gomes, que ela ficou namorando a nossa formação durante um tempo. E ela dizia assim, eu quero fazer, mas não consigo. Ela sempre inventava uma desculpa. Até o dia em que eu entendi o porquê que ela não queria fazer a formação. Ela abriu o coração para mim. Como o relato dela é um relato público, ela já me deu esse depoimento, inclusive em evento presencial que a gente realizou, eu me sinto à vontade, com a autorização dela, de falar isso para você. Ela me disse o seguinte, olha, professor, eu sou negra, meu esposo é negro, meus filhos são negros e o meu pai sempre disse para mim que eu precisava atuar em uma profissão de negro. Eu me arrepiei todo quando ela falou isso. É a realidade dela, é a história dela. E aquilo não é verdade nenhuma para mim. Mas eu precisei deixar ela falar, ela desabafar. E ela disse, eu quero muito atuar como psicanalista, mas eu não consigo me autorizar, eu não consigo me permitir. Né? Para ela, de acordo com o pai dela, o negro só poderia ocupar vagas de motorista, de cozinheiro, de servente, de pedreiro, de ajudante, mas não cadeiras de branco. E ela disse também que o marido dela não concordava em ela ser psicanalista. Então a gente entrou num acordo. Eu disse, olha, você vai fazer a formação. E você não tem como hoje, através da sua palavra, das suas falas, convencer nem seu marido, nem seu pai. Eles estão dentro de uma convicção, que é uma convicção cega. A gente chama de uma convicção cega. Eles estão certos e convictos dessa realidade. A verdade para eles é uma verdade absoluta. Então vamos fazer o seguinte,
através da formação em psicanálise, eu tenho certeza que a sua vida pessoal vai ser transformada. E aí sim, contra provas não tem argumento. Através da sua transformação pessoal, eles vão olhar para você com um olhar diferente. Nossa, a Eliana mudou. Nossa, o que é que está acontecendo? E aí a sua estratégia para convencê-los. Combinado assim? Ela disse, combinado, professor. Entrou para a formação. Dito e feito. Ela começou a revolucionar a paz que não existia dentro da casa dela. A paz começou a reinar. O marido viu a evolução dela e disse, opa, tem algo diferente aqui, o que é que está acontecendo? E ela foi falando da psicanálise para o marido. Conseguiu reeducar os seus filhos. Ela disse, muita coisa que eu estava fazendo de errado com meu filho. Eu estava transmitindo as minhas crenças para os meus filhos. E graças a Deus e graças à psicanálise, eu consegui esse conhecimento, que é uma ferramenta de utilidade pública, para salvar, inclusive, a vida dos meus filhos. E ela disse isso para mim. E hoje ela atua como psicanalista. Hoje ela já veio em Brasília para eventos presenciais, para congressos. E adivinha? Com dinheiro de onde? Da clínica, do seu consultório. E adivinha quem estava com ela? O marido dela, acompanhando ela. E ela pôde pagar o evento, passagem, hospedagem e toda a despesa que ela tem aqui. Ou seja, pessoal, a psicanálise não é apenas uma abordagem, ela é uma ferramenta de utilidade pública e eu acredito muito nisso. Assim como ela salvou minha vida, salvou a vida da Eliana, ela pode salvar a sua vida também. E através da sua vida, salvar inúmeras outras vidas. Quem acredita, somente quem acredita, tá? Diga eu, coloca eu nos comentários. Mas é muito verdade que a partir do momento que você se conhece, que você ativa quem você é de verdade, muitas pessoas vão ficar no meio do caminho. Umas amizades que não te levavam a nada, né? Ambientes que não te levavam a nada, vai deixar de existir. Mas você não está perdendo, porque a partir do momento que você se conhece de verdade, você não se submete a um relacionamento abusivo, você não se submete a uma vida que não tem sentido, você não se submete a uma vida que não tem propósito, você não se submete a qualquer... As pessoas dizem, falam e acontece, te humilham muitas vezes, e você tem que baixar a cabeça, tem que engolir. Quantas vezes você teve que recuar, foi para o seu quarto chorar, porque você está muito angustiado e você não pode mostrar a fraqueza para as outras pessoas porque elas te julgam, porque elas te culpam, porque elas querem você como um super-herói, uma super-heroína. Ei, mas na psicanálise você tem espaço de fala. A gente consegue te ouvir, te orientar. A própria formação em psicanálise já é terapêutica. Os alunos me falam isso com frequência. Professor, eu estou assistindo essa aula aqui, ela já está falando comigo, ela já está mexendo comigo, eu já estou me sentindo melhor. Eu digo, pois é. Esse é o efeito que a psicanálise faz. Diferente de qualquer outro conhecimento que você vai estudar. Outras coisas que de repente você não vai aplicar nunca mais na sua vida. Fórmula de Bhaskara, química, física, que é muito bom, é legal você aprender, mas não te ensina sobre a gestão das suas emoções, não te ensina sobre as suas angústias, não te ensina sobre os seus conflitos. Onde que você vai aprender sobre isso? Na psicanálise. Por isso que a psicanálise é um investimento primeiro em você. É um investimento na sua essência. Você cresce como pessoa. Muitas vezes você já gastou dinheiro com coisa que não trouxe retorno nenhum para você. Já investiu, já perdeu dinheiro. Mas a psicanálise é algo que você investe e você não tem como perder. Não tem, muito pelo contrário. Você perde se você não investir. Se você não buscar esse conhecimento. Se você viver nessa vida no automático, querendo enxugar o chão daquela sala, querendo tapar o furo do teto com esparadrapo, aí sim, você tem prejuízo. Mas quando você investe no seu conhecimento, no seu crescimento, você ganha, sua família ganha, a sociedade ganha. Tá? E a base da psicanálise, qual é então? A base da psicanálise, ela nasce da escuta e do acolhimento da sua própria história. Lembra da Eliana? Acolher a sua história é uma realidade para ela, uma verdade que ela passou e que ela não pode mudar.
faz parte. Você precisa acolher. E ao colocar em palavras as suas angústias, o sujeito passa a se conhecer melhor, ressignificar sua vida, eliminar os sintomas e viver. Agora é viver de verdade. Não é simplesmente sobreviver. Por quê? Porque dor dividida é dor diminuída. Se eu fosse você, faria print dessa frase também. E compartilharia aí nas suas redes sociais e marcaria @Academia dos Terapeutas. Dor dividida é dor diminuída. Eu vou apresentar para vocês um caso de transformação dos nossos alunos, que é o Clóvis. Chegou aqui no IEB, uma vida totalmente destruída, sem sentido, sem propósito, não sabia o que ia fazer no dia de amanhã. E dentro dessa confusão ele decidiu entrar na formação e você vai ver o próprio relato, o que ele diz. E foi nesse momento ali de profunda angústia que, conversando com a minha terapeuta do momento, né, ela era psicóloga inclusive, ela me disse assim: por que você não faz psicanálise? Você já trabalha com gente, você já escuta tantas pessoas, você é tão bom de ouvir, você ajuda tanta gente, né, com esse trabalho, que você não faz isso. E aí eu comecei a pesquisar cursos de psicanálise e encontrei o seu instituto. E eu gostei, assim, me identifiquei com o instituto porque, eu achei sério, né? Achei a proposta uma proposta séria, né? E eu mandei mensagem para você, não sei se você se recorda, e a gente marcou para pessoalmente num café, porque eu fiquei meio assim na dúvida, né? E foi muito, me senti muito acolhido por você, e isso eu quero até testemunhar para quem está fazendo também o curso, que a gente se sente acolhido mesmo e tem esse suporte do Elton, né? Não me faltou em momento nenhum essa acolhida, essa assistência dele. Até hoje, quando eu estou com dúvida, eu mando um áudio: ei, me ajuda aí, que eu preciso de uma informação, e ele se dispõe. Então, assim, eu tenho uma gratidão enorme por isso. Mas voltando, né? Então, quando eu estava pesquisando, eu encontrei lá o instituto e eu disse: quer saber, eu vou dar uma chance para esse daqui. E conheci, assim, entrei no curso online, fui me encantando e me identificando. É interessante porque enquanto eu estava fazendo o curso, parece que eu também já estava fazendo a minha análise pessoal, porque elas estão fazendo sentido também para a minha vida, né? Então, foi dando muito sentido para a minha vida. E eu te digo uma coisa assim, para todos que estão aí online com a gente, como a critério também, a caráter de testemunho, eu digo: a psicanálise salvou a minha vida, de verdade, assim, mesmo. Foi uma força muito grande para mim. A psicanálise salvou a minha vida. Palavras do Clóvis. E eu tenho certeza que vai salvar a sua vida também. Eu quero saber de você, daquilo que foi falado até agora, daquilo que você ouviu até agora, se despertou ainda mais o desejo de você se tornar psicanalista. Coloca aqui nos comentários: quero ser psicanalista. Se você de fato quero ser psicanalista. Ou se você já é psicanalista ou estudante, você vai colocar também: já sou psicanalista ou sou estudante de psicanálise. Coloca aqui nos comentários. Enquanto você está escrevendo no chat, eu estou compartilhando agora, nesse exato momento, o teste vocacional. O teste vocacional está aí no chat, está também na descrição dessa aula, tá? Teste vocacional liberado. Teste vocacional liberado. Está aqui, está nos comentários fixados também dessa aula. Deixa eu fixar, pronto. Você vai preencher e você já vai receber a sua nota automaticamente, tá? E aí você vai colocar aqui nos comentários qual foi a nota que você tirou. Por isso que eu falei no início da aula que é interessante você acompanhar essa aula através do notebook, da TV, do computador, para deixar o seu telefone livre, você poder preencher o teste vocacional, tá? E não perder nenhuma informação. Nossa, coloque aqui, ó, a maioria das pessoas dizendo: quero ser psicanalista, quero ser... Maravilha, ó. Muitas pessoas aqui querendo ser psicanalista. Parabéns aí. E através desse teste você vai descobrir se de fato você tem vocação. Lembrando que a partir desse teste você vai ter direito a um certificado atestando: olha, certifico para os devidos fins que fulano de tal, CPF tal, tem vocação aflorada para ser psicanalista.
É claro que esse certificado não substitui uma formação completa em psicanálise. Esse certificado não te habilita a atuar como psicanalista. Assisti a aula do professor, peguei o certificado, já posso atuar como psicanalista? Não. Não. A formação em psicanálise ela é através do tripé da psicanálise: teoria, análise pessoal e supervisão, tá? Então, não, ela não te habilita, mas ela te certifica. É o primeiro passo, é o caminho, é o início para você ingressar em uma formação completa em psicanálise. Vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint, que ainda tem muita coisa boa para apresentar para vocês. Olha só, falando em requisitos, quais são os principais requisitos para você ser um psicanalista? Você precisa gostar de ouvir e de ajudar pessoas. Já foi falado isso ao longo da aula. Você precisa estar disposto a estudar e treinar. É difícil, professor? Não. Eu preciso de muito tempo para estudar? Não, também. Mas você precisa estudar e treinar. E você precisa ter experiência com o sofrimento. Quando eu falo isso, eu acho interessante que muitas pessoas dizem assim: professor, eu já sofri tanto que eu acho que eu tenho pós-doutorado em sofrência. Eu sou pior do que o Pablo do Arrocha no sofrimento. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando sobre experiência com o sofrimento é: você consegue ser mais empático a partir do momento que você entende sobre aquele sofrimento. Por exemplo, eu, antes de conhecer a psicanálise, eu era aquele cristão fervoroso, ainda sou até hoje, mas eu era irracional, cego. Eu pensava que a fé era suficiente. Eu pensava que depressão era frescura, que ansiedade era frescura, que as pessoas estavam com frescura, que elas precisavam encontrar, né, a fé delas e tudo mais. Até eu entrar em depressão. Até eu entrar em depressão profunda e pensar em desistir da minha própria vida. E quando eu vi isso, que o meu filho estava prestes a nascer e iria ficar órfão do pai porque o pai tirou a própria vida, eu percebi que aquilo era grave e que não é frescura coisa nenhuma. Então a experiência com o sofrimento me fez uma pessoa mais empática. Quem tem fome sabe o que é fome. Quem teve sede sabe o que é sede. Quem tem ansiedade sabe o que é ansiedade. Então, a experiência com o sofrimento te coloca anos-luz na frente do que quem tem apenas experiência com a teoria. Foi criado numa vida boa, sempre teve tudo, não sabe o que é sofrer, não sabe o que é passar dificuldade, necessidade. Tá? Então, isso é importante na vida de um psicanalista. Quem pode ser psicanalista? Quem pode? A psicanálise é o seguinte: ela não é uma profissão, ela é uma ocupação. Qual é a diferença? Existem os psicólogos, administradores, contadores, enfermeiros. Tudo isso é uma profissão e por trás tem um órgão que regulamenta aquela profissão. Na psicanálise, nós não temos nenhum órgão oficial, governamental por trás disso. A psicanálise ela é livre. A psicanálise ela é laica. A psicanálise é uma ocupação prevista na Classificação Brasileira de Ocupações, 25, 15 e 50. Qualquer pessoa de posse do conhecimento pode atuar como psicanalista. Qualquer pessoa acima de ensino médio pode atuar como psicanalista, desde que goste de ouvir e ajudar pessoas, esteja disposto, né, a estudar e tenha experiência com o sofrimento. Tem um escrito do Freud. Freud tem um compilado de escrito que é conhecido como a coleção completa de Freud, são 24 livros, né? Em que ele trata da questão da análise leiga, ou seja, Freud ele foi consultado pela prefeitura de Viena sobre o exercício da profissão, né, da ocupação de psicanalista, por pessoas que não eram médicos, não eram psicólogos, e ele traz o posicionamento dele. E no posicionamento dele, muitas pessoas se surpreendem, que ele deixa claro, nas suas palavras, que qualquer pessoa de posse do conhecimento, que passou pelo tripé da psicanálise, teoria, análise pessoal e supervisão, podem atuar.
Então, o próprio defensor da democratização da psicanálise é o próprio criador da psicanálise, o Dr. Sigmund Freud. Então, mas, professor, eu ouvi o senhor falar sobre tripé da psicanálise. O que é isso? Teoria, análise pessoal e supervisão. Você precisa ter contato com a teoria, você precisa fazer a sua terapia, se conhecer melhor, e quando você começar a atender os pacientes, você precisa de supervisão. O que é supervisão? Um profissional mais experiente que você vai te ajudar na condução dos casos dos pacientes. Porque tem muita gente que diz assim, eu não quero ser terapeuta ou psicanalista porque eu não sei o que dizer para os pacientes. Você não precisa se preocupar com isso. A gente vai te formar, a gente vai te preparar, vai te capacitar para isso. E você tem a figura do supervisor também, que é alguém que vai te ajudar na condução do caso dos seus pacientes. Tá bom? Ficou claro aí? E quais são os campos de atuação do psicanalista? O psicanalista ele pode atuar em atendimento clínico, né, consultório online ou presencial, pode dar palestras a partir do momento que você tem esse conhecimento. Você pode criar uma palestra tipo, setembro é o mês de prevenção ao suicídio. Você pode preparar uma palestra com esse tema e oferecer como psicanalista. Na igreja que você atua, você pode dar treinamentos, dar cursos, né, fazer imersões. Você pode, de repente, fazer um trabalho social, abrir, né, na sua própria igreja aí, um lugar para espaço terapêutico, para escuta, né? Você pode trabalhar, se você trabalha com vendas, a psicanálise é fundamental porque você vai entender como é que funciona a psique humana. Na educação, se você trabalha com crianças, é pedagogo, é professor. Para mim, todo pedagogo, todo professor deveria fazer a formação em psicanálise. Ele já lida ali, principalmente quem é da educação infantil. Freud vai falar que as nossas principais características na vida adulta, ela se dá dos 0 aos 6 anos. Então tem muita gente que diz o seguinte, eu vou investir, eu vou guardar dinheiro para investir numa boa faculdade do meu filho. Quando, na verdade, o maior investimento que você pode dar para o seu filho é na janela de 0 a 6 anos. Eu sei, muitos de vocês não tiveram esse conhecimento, não puderam usufruir desse benefício. Mas você pode ajudar outras pessoas a encontrar isso. Ou, de repente, seus netos, os filhos dos seus filhos, né? Através desse conhecimento, você salva vidas. A começar por sua família também, é um campo de atuação, sua própria casa. Saúde, profissionais da saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que trabalham já com o sofrimento humano do ponto de vista biológico. A psicanálise vai te ajudar e te ajudar muito. Você é padre, pastor, líder ministerial, vai te ajudar muito. E como fazer uma transição de carreira, então? Eu vi que a psicanálise para mim, e para eu fazer uma transição de carreira para ser psicanalista, o que é que eu preciso fazer? Primeiro, encontrar uma boa formação. Tem formações aí que até cabe no seu bolso. Parcelas que você consegue pagar. Mas você não vai ser preparado, você não vai se sentir seguro para atender. Ou seja, você vai perder tempo e dinheiro. Né? Você tem que escolher uma boa formação. Comece atendendo 1 a 2 pacientes por dia. Ou seja, você tem na sua agenda, no seu dia ali, 2 horas. Você começa atendendo aquele 1, 2 pacientes ali. À medida que você vai atendendo, você vai aumentando a sua agenda e fazendo essa transição progressiva. Vai chegar um momento que você vai estar mais confiante, que você vai estar mais maduro, madura, e vai poder fazer uma transição completa para se tornar psicanalista. Então, faça uma migração progressiva. Nada de chutar o balde, né? De uma hora, vou deixar meu emprego agora para... Não, você pode, você tem possibilidade de fazer de forma gradativa, se é o seu interesse. Mas você nem precisa, a verdade é que você nem precisa deixar o seu trabalho. Você pode fazer uma renda extra com a psicanálise. Eu mesmo sou servidor público. Eu sou servidor público da Secretaria de Justiça e atuo como psicanalista. Muitos dos nossos alunos são servidores públicos ou trabalham, né, com algum cargo remunerado na igreja, ou são CLT, ou são autônomos de outras áreas e atuam também como psicanalista, né? Como, por exemplo, é o caso de uma aluna que eu vou passar o depoimento dela para vocês daqui a pouquinho, da Charlene, que ela atua em 2 ramos, né? Mas como abrir o seu consultório?
Você não precisa abrir o consultório. Você pode muito bem começar pelo online. A profissão do psicanalista, ela é uma das profissões mais democráticas do planeta. Por quê? Porque você, de posse do conhecimento, você investe num curso de formação, olha só. Você investe no curso, esse curso ele já te dá retorno pessoal. Você já ganhou. Agora, se você quer atender pessoas, basta um celular. Você tem um celular, você consegue ter um consultório, divulgar seu trabalho online e fazer atendimentos online. Depois, você pode partir para uma sublocação de sala. Se você colocar aí na sua região, na OLX, por exemplo, sublocação de sala para terapia, você vai encontrar várias possibilidades a R$100, R$200, R$300, onde você não vai se preocupar com montagem, com reforma, com móveis, com IPTU, com aluguel, com nada. Você vai pagar e vai ter o seu espaço ali para atender os seus pacientes. Até chegar um momento que, se você achar que é necessário mesmo, você monta seu consultório presencial, sua sala e tudo mais. Mas a verdade é que ela é uma profissão, uma ocupação, né, muito democrática. O dentista, por exemplo, não tem essa possibilidade. O dentista ele precisa do paciente dele presencial. E os equipamentos para você montar uma odontologia são muito caros, né? Diferente do psicanalista. E o único investimento que ele precisa fazer é nele mesmo. Faz sentido para você, sim ou não? Aqui, ó. Quanto que fatura, então, um psicanalista? Se você atende 2 pacientes por dia, a 50 reais cada um, você vai faturar 100 reais por dia, 500 reais por semana, 2.000 reais por mês. Isso é o que muitos alunos estão fazendo como renda extra, que é muito mais, inclusive, do que o salário mínimo, né? Do que o salário mínimo. Muitas pessoas estão faturando esse valor, né? Seguinte, deixa eu voltar aqui. E quanto então que fatura um psicanalista intermediário? Digamos que você cobra 100 reais. Você cobra 100 reais na sua sessão. 3 pacientes por dia, de segunda a sexta. Quanto que você vai faturar? 300 reais por dia. 300 reais por dia. 1.500 reais por semana. 6.000 reais por mês. Tá bom para você, sim ou não? Será que é um bom salário, sim ou não? É um salário que a maioria das pessoas que estão aqui não tem. Infelizmente, né? É um salário que a maioria das pessoas que estão aqui não tem. Professor, tem como faturar mais do que isso? Claro. Claro que tem. Você consegue faturar muito, muito mais. Lembrando, pessoal, que ainda dá tempo, tá? Ainda dá tempo de você preencher o seu teste vocacional. O teste vocacional, ele está aí nos comentários, tá? Está sendo colocado nos seus comentários e está na descrição desse vídeo. O teste vocacional, você consegue, através da descrição desse vídeo e dos comentários também, realizar o seu teste e ter a sua resposta ali, né, o seu resultado de forma automática. E aí coloque aqui nos comentários, qual foi o seu resultado, para a gente já saber, tá bom? Ainda dá tempo de você realizar o seu teste vocacional, tá bom? Realiza aí. Está disponível para você. Voltando aqui para o nosso slide. Cadê o nosso slide? Aqui, pronto. Tem como você faturar mais? Tem. Um psicanalista experiente cobrando 150 reais, trabalhando 6 horas por dia, né? Ele vai faturar 900 reais por dia, 4.500 por semana, 18.000 reais por mês. E aí você me pergunta, como chegar nesse caminho? Não se preocupe, porque quem vai entrar em nossa formação em psicanálise, daqui a pouco a gente vai apresentar para você uma oportunidade para vocês entrarem na formação, vocês que fizeram o teste vocacional,
que foram aprovados no teste vocacional, a gente vai apresentar para você uma proposta onde você vai poder entrar dentro da formação completa em psicanálise clínica e dentro da nossa formação nós te ensinamos a captar pacientes. Então essa é a parte mais fácil de todas, não precisa se preocupar com isso agora. O que eu preciso que você entenda é que dá para faturar bem e muito bem com a psicanálise. Tem o caso aqui da nossa querida Charlene, onde você vai ouvir da própria boca dela que ela, né, compartilha as duas profissões, né, como assistente social e também como psicanalista. Agora eu estou com novos desafios, né? Eu já consegui fazer minha transição de carreira, eu sou assistente social, já trabalhava há 18 anos como assistente social, eu continuo atuando como assistente social, mas hoje atendo mais como psicanalista. Uau! Então, durante o dia, 2 dias na semana, eu atendo no CAPS como assistente social, e nos outros 3 dias, eu abro minha agenda como psicanalista. Hoje, eu ganho mais como psicanalista do que como assistente social. Essa é a nossa querida Charlene, você pôde ouvir da própria boca dela que dá para você conciliar essa profissão com outras profissões também, tá? Porém, o que você vai ver agora, nesse exato momento, vale muito mais do que dinheiro. Dá para você faturar bem com a psicanálise? Dá para você faturar e faturar muito bem. Porém, o que eu vou mostrar, apresentar para vocês é muito mais valioso. Eu quero que vocês olhem essa história se identificando com a sua, enxergando a sua própria história. Combinado? Então, para tudo que você está fazendo agora e foca nessa história. Hoje eu posso te garantir que sou feliz e realizado com tudo que tenho, com tudo que conquistei. Tenho uma família linda, que é o meu maior patrimônio. Tenho paz dentro do meu lar. Hoje eu trabalho com aquilo que eu gosto de fazer, que é ajudar pessoas, formar e capacitar novos psicanalistas. Sou diretor da melhor escola de psicanálise da América Latina, e tudo isso graças a Deus, em primeiro lugar, e graças à psicanálise. Mas eu posso te garantir também que nem sempre foi assim. Foi um longo caminho e um duro caminho até chegar aqui. Eu me chamo Elton Barreto, sou filho de nordestinos, pai comerciante, minha mãe dona de casa / costureira. Eu nunca tive luxo, mas também nunca passei fome. Eu tinha o necessário para sobreviver. O meu pai ele faleceu quando eu tinha 13 anos e nessa época eu passo a ser o homem da casa, mesmo sem ter condições para isso. Aos 17 anos eu passei no concurso da Marinha, concurso para o cargo de fuzileiro naval, e eu posso dizer que foi a melhor e a pior coisa que me aconteceu. A melhor porque eu estava alcançando uma carreira, uma estabilidade, e a pior porque eu passei a beber, frequentar noitadas, baladas durante esse período. E quando eu completei 22 anos, eu tive uma experiência que me marcou bastante, que foi o acidente de moto de um grande amigo meu irmão praticamente. Era 23 para 24 de dezembro de 2007, quando, voltando para casa por volta de 5 horas da manhã, ele caiu da moto, eu voltei para prestar socorro e eu vi ele desfalecer na minha frente. E foi nesse período que eu comecei a ouvir vozes, questionamentos internos. Eu ouvia vozes que diziam assim: a gente também vai te destruir. Em paralelo a isso, eu ouvia outras vozes que diziam assim: calma, eu tenho um propósito para você. E diante daquele conflito, eu me apeguei à fé. Eu fui para a igreja, eu comecei meu curso de teologia. Finalizando o curso de teologia, eu emendei no curso de administração e foi exatamente nesse período que eu conheci a Patrícia, hoje minha esposa. Então nós começamos a namorar,
noivamos e casamos em 2015. Em 2018 eu fui nomeado na Secretaria de Justiça, eu deixei o militarismo para trabalhar no meio civil e por conta do meu histórico eu fui convidado a assumir cargos de chefia e aceitei. Em 2018 eu vivi o auge da minha carreira. Casa própria, apartamento, 2 carros quitados. No entanto, diante de todas essas coisas que eu estava conquistando, existia um vazio muito grande dentro de mim, um questionamento da minha própria existência. Eu chegava do trabalho, deitava numa rede e ficava ali me questionando o porquê que eu existia, qual era o sentido para a minha vida. Então eu retornei à cena do acidente. E aqueles questionamentos não resolvidos lá atrás começaram a ficar mais fortes dentro de mim e então eu cheguei no fundo do poço. Eu comecei a pensar em autodestruição. Eu não tinha coragem de tirar minha própria vida, mas eu sentia uma vontade de não existir. Nessa época, eu e minha esposa estávamos tentando engravidar, passamos 4 anos tentando, e enfim, ela conseguiu engravidar. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei. Por conta da gravidez, ela foi encaminhada para fazer um tratamento psiquiátrico, com terapia, psicólogo também, e convidou o marido para participar desse processo. Depois eu descobri que, na verdade, isso era uma casinha para me fazer passar pelo processo de terapia, até para receber com mais ânimo, com mais qualidade de vida, o meu filho, que estava prestes a chegar. E então eu fui. Confesso a você que muito resistente, eu digo, eu vou lá, vou ver o que é que essa mulher tem para falar para mim. E aí, diante daquele processo terapêutico, chegou o grande momento em que essa psiquiatra ela me questionou. Me fala então quem é você? Na sua concepção, quem é Elton Barreto? E diante da minha dificuldade de responder essa pergunta, eu comecei a falar coisas externas. Eu disse, olha, eu sou ex-fuzileiro naval, agora eu sou servidor público da Secretaria de Justiça, eu sou casado com a Patrícia, e ela deixou eu falar. Quando eu não tinha mais nada para falar, ela disse assim, agora me fale quem é Elton Barreto por dentro, na sua essência, seus sentimentos. E foi aí que eu, diante da minha dificuldade de responder essa pergunta, eu percebi que eu era uma farsa. Eu estava vivendo uma vida que não era minha. Eu estava com dificuldade de dizer não para as pessoas. Eu estava me comprometendo com coisas. Por essa dificuldade de dizer não, eu queria agradar os outros. Eu queria passar uma imagem que não era minha. Ou seja, eu não estava vivendo uma vida que era minha. Eu era uma farsa. Eu era um impostor. E nós passamos uns 6 meses trabalhando só essa temática. Quem é você? Até eu perceber que eu carregava desejos, eu carregava sonhos, eu carregava princípios e valores que estavam todos ocultos para poder agradar a todos. E nesse período eu já estava produzindo vídeos para a internet e eu recebi o recadinho de uma pessoa que disse, olha, assisti um dos seus vídeos e aquele vídeo me marcou bastante. Muito obrigado pelas palavras. E eu peguei força nesse recadinho e disse, olha, meu propósito está aqui. Eu gosto de ajudar pessoas. Eu quero me tornar um psicanalista. Eu quero ajudar, eu quero ouvir pessoas. E então eu corri para a secretaria e pedi exoneração daquele cargo de chefia. Eu voltei para casa com uma felicidade tamanha, com um fardo que eu tirei das minhas costas enorme, mesmo sem saber como era que as contas iriam fechar. E você, até quando vai se permitir viver uma vida que não é sua? Até quando você vai viver sendo controlado pelos outros, pelos medos, pela ansiedade, depressão, insônia, ou até mesmo pela falta de sentido de vida? Como muito bem disse Sigmund Freud, o pai da psicanálise, qual é a sua responsabilidade nessa desordem que você tanto se queixa? E aí, consegue responder essa pergunta? Qual é a sua responsabilidade nessa desordem que você tanto se queixa?
Você queixa da sua vida? Gostaria de uma vida melhor? Uma vida com mais propósito, com mais sentido? Onde você pudesse oferecer, além de uma paz, de uma tranquilidade, uma qualidade de vida melhor para sua família, para os seus filhos? Você gostaria, por exemplo, de ter a liberdade de ser dono, dona do seu próprio tempo, da sua agenda, ter liberdade geográfica, poder atender pacientes de qualquer lugar do planeta? Gostaria de ter a liberdade emocional de conseguir entender e gerir as suas emoções, suas angústias? Então é disso que nós estamos falando, que é muito mais importante do que qualquer dinheiro que você possa fazer, apesar de, como você viu, você conseguir faturar acima de 10 mil, 5 mil reais para psicanálise. Isso é a parte mais tranquila do negócio. Inclusive, nós temos alunos, como por exemplo a Érica, que você vai ver agora, que fatura acima de 5 mil reais tranquilamente dentro da nossa estratégia. Olha só o que ela diz. Minha vida, e eu falo que onde que eu for que eu puder falar do que Deus tem usado o Senhor para fazer na minha vida, eu vou falar. E assim, hoje eu posso dizer que eu vivo da minha clínica. Eu não cheguei aos 10K, mas a meta dos 5K eu fiz mês passado. Ah! Isso não é sobre mim. E não é, sabe, professor, não é esse valor. É sobre tudo que Deus tem feito, de onde Ele me tirou. E sabe, obrigada, Velto. Obrigada por ter acreditado em mim no meu trabalho. A Érica hoje está com mais de 100 mil seguidores no Instagram, com nossa estratégia, com nossa metodologia, e fatura muito mais de 5, 10 mil reais todos os meses. Mas como eu te falei, o mais importante não é o dinheiro, é a sua paz interior, e isso ninguém tira de você, e não tem preço que pague. Você que foi aprovado no teste vocacional, coloca eu. Eu tô vendo as pessoas colocarem aqui as suas pontuações. Parabéns a todos vocês que tiveram pontuações e foram aprovados no teste vocacional. Para vocês que fizeram o teste vocacional, foram aprovados, faz sentido para vocês dar continuidade? Faz sentido para vocês encararem uma formação completa em psicanálise clínica que te prepare e te habilite a atuar como psicanalista? Esse é o seu desejo? Fala para mim aqui nos comentários sim ou não. Porque se esse for o seu desejo, eu vou te apresentar um plano completo para você transformar o seu dom de ouvir em propósito e liberdade. Já começa a chover aqui, subir os sims. Então, para você que disse sim para você, sim para sua família e sim para as pessoas que você vai poder se conectar, eu vou apresentar agora um plano completo, transformando o seu dom de ouvir em propósito e liberdade. Seguinte, pessoal, ninguém acorda de um dia para o outro assim, vou ser psicanalista. Não é assim que as coisas funcionam. Geralmente as pessoas ficam sonhando assim, com uma vida melhor, com um carrinho melhor, com uma casa melhor, até mesmo com um carro próprio que não tem ainda, sua casa, um relacionamento mais saudável, sadio, criar seus filhos bem, poder colocar os seus filhos numa escola boa, poder viajar, poder ter um momento de lazer, poder ir no supermercado e comprar as coisas sem se preocupar tanto com a questão do preço. É o que você quer comer, você vai no restaurante, você conseguir escolher um prato sem se preocupar se vai ter dinheiro ou não vai. Então são sonhos que fazem parte da vida de qualquer pessoa, né? E aí a vida ela vai acontecendo, a vida ela não para. Como muito bem disse Benjamin Disraeli, ministro da Inglaterra por 3 vezes, a vida é curta para ser pequena. E o que é que deixa a vida pequena? As decisões que a gente faz. As escolhas que a gente faz. Tem um caminho, tem este e tem aquele. E muitas vezes a gente toma os caminhos errados e acaba tendo dor de cabeça, prejuízo, atrasa a nossa vida. Mas existem caminhos que a gente toma, decisões que a gente toma, e a gente toma pelo menos 35 mil decisões por dia. Existem decisões, desde as mais complexas às mais simples, que você toma e que traz resultado para você. Tem um retorno para você. Nós estamos falando de um plano completo
da nossa formação em psicanálise completa, com teoria, análise pessoal e supervisão, que pode mudar o cenário da sua vida e da sua história. Eu não estou te prometendo riqueza, dinheiro aqui. Não, não é isso. Eu estou te prometendo liberdade. E através da liberdade, você não sabe o ser humano que você pode se desenvolver. Sabe? E a formação em psicanálise, ela pode te oferecer. Nossa estrutura da formação. Você entra na formação, se matricula. Você tem acesso à plataforma completa, com acesso ao curso 100% online. As aulas estão lá disponíveis para você fazer no seu tempo. Professor, quantas horas eu preciso investir por semana? 2 horinhas por semana já é o suficiente. Não é possível que você não tenha 2 horas por semana para estudar. Você tem na sua plataforma a apostila digital também, onde você pode baixar a apostila, rabiscar, estudar por ela também. Além disso, nós temos as tutorias semanais. No primeiro momento, você vai entrar numa turma básica. É uma turma de nivelamento, onde não se preocupe se você nunca estudou psicanálise, se você não sabe o que é psicanálise, se você entrou aqui do zero. Nessa turma básica, a gente vai nivelar todo mundo. Depois da turma básica, você vai para uma turma intermediária, onde a gente vai aprofundar os conhecimentos. E nesse momento, a gente vai começar a te preparar para os atendimentos clínicos. Aí vai chegar um momento em que você vai entrar no estágio na clínica escola e já vai atender pacientes com a nossa supervisão. E sim, você vai estar habilitado, preparado e seguro para fazer atendimentos. Né? Os nossos professores, eles são, a maioria deles, doutores, são mestres, que esse é um dos requisitos para você escolher uma boa formação, você analisar o currículo dos professores. O nosso curso ele é reconhecido pelo MEC como curso livre e você pode sim atuar como psicanalista. Aqui no IEB você não caminha sozinho, a gente pega de fato, literalmente, na sua mão, assim como a gente pegou na mão da Eliana, na mão da Érica, na mão do Clóvis, na mão da Charlene, na mão de milhares de alunos, a gente vai pegar na sua mão também e iremos caminhar juntos. Você vai ter acesso à supervisão e estágio na clínica escola. A gente vai mandar o paciente para você atender e a gente vai fazer sua supervisão para te preparar e te capacitar a atender pacientes. Você vai receber, em paralelo ao curso de formação, um outro curso, que é o curso de psicoterapia breve. Só esse curso, se você quisesse comprar só esse curso, custaria R$1.000. Ele vai estar dentro da sua formação também, o curso de psicoterapia breve. Você tem tutorias ao vivo semanalmente. Toda semana você tem aulas na turma básica, na turma intermediária, depois você vai para a clínica escola e você tem encontros semanais, tá? Uma vez por semana. Não é obrigatório você participar. Se sua vida é corrida, se você não tem tempo, se você tem outras atividades, todo o conteúdo da tutoria, ele fica salvo, fica gravado e você pode rever depois com calma, na hora que der, no momento que der, você pode assistir de novo, tá bom? Como eu falei, você tem a apostila digital. Somando tudo, a nossa formação, ela tem um valor, não é que ela custe, mas ela tem um valor, né, embutido de R$ 13.265. Agora eu te pergunto, tá bom para você? Daria para eu te cobrar isso e você entrar na formação? R$ 13.265. Coloca no chat aí. Tá legal o preço? Então não, tá caro, não tenho condições. Coloca no chat aí para eu entender. A nossa formação, ela vale isso. Ó, voltando, enquanto você vai colocando no chat, nós temos a formação completa, com o tripé completo, laboratório de grupo de análise pessoal, laboratório de supervisão didática, kit de documentos, todos os documentos da clínica você vai receber, ficha da anamnese, parecer, relatório, entre outros. Método 10K, que é o método de captação de pacientes, o curso de psicoterapia breve, tutorias ao vivo, supervisão e estágio na clínica, apostila digital, somando tudo isso, R$ 13.265. Mas,
Como nosso objetivo, de fato, é democratizar o acesso à psicanálise, você não vai precisar pagar esse valor. Por mais que ele vale isso, você não vai precisar pagar esse valor. Tá? Nós temos como missão levar esse conhecimento ao máximo de pessoas possível. E sabendo da sua atual situação, dificuldade financeira, dificuldade de tempo, né? Todas as dificuldades que você tem no dia a dia, e a gente sabe, a gente entende isso, nós decidimos fazer a nossa formação por R$ 2.970 à vista. Agora, melhorou para você, sim ou não? Agora está dentro das suas possibilidades? Agora você consegue se ver como um psicanalista atuando, atendendo pacientes online, presencial, investindo um valor que você primeiro ganha, depois você consegue recuperar esse valor investido, R$ 2.970, você consegue recuperar no primeiro mês da sua clínica. Então é um curso que você ganha, porque você cresce com isso. Eu já vi depoimentos de alunos dizer o seguinte: eu larguei o vício, eu gastava muito com bebida, gastava muito com cigarro, larguei, eu gastava muito com medicamento, hoje eu não preciso tomar medicamento mais, ou seja, uma economia aqui também. E outra, você tem possibilidade de faturar com isso, de atender pacientes, fazer R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 5.000 por mês. Então, no primeiro mês, você já consegue ter de retorno o valor investido. Mas é o seguinte, para você que respondeu o teste vocacional e foi aprovado, o que é que eu vou fazer com você? Os aprovados no teste vocacional vão pagar apenas R$ 1.970. É uma oferta relâmpago, ela pode acabar a qualquer momento, ela não vai ficar para sempre, é pegar ou largar. R$ 1.970 à vista, e você pode pagar esse valor em 12 de 197 no Pix mensal, famoso boleto, 12 de 197 no Pix mensal, famoso boleto parcelado, e você pode pagar esse valor em 10 vezes de 197 no cartão sem juros. À vista, 1.970, 12 de 197 no mensal, Pix mensal, boleto mensal, ou 10 de 197 no cartão de crédito sem juros. Qual a melhor forma de pagamento para você? À vista? Coloca nos comentários. À vista, no cartão de crédito ou no boleto parcelado? Coloca nos comentários aqui para eu entender, para eu saber. Vou liberar alguns presentes especiais para quem pagar à vista ou no cartão de crédito. Vou liberar alguns presentes. O primeiro presente é: quem fizer as inscrições hoje até às 23h59 vai ganhar o curso de neurociências, curso de especialização livre em neurociências. Quem pagar à vista ou no cartão até hoje, 23h59, vai ganhar, além da formação e além de tudo que eu falei anteriormente, você vai levar também o curso de especialização livre em neurociências, válido para matrículas efetuadas até hoje, 23h59. Tá bom? Preparados? Então eu vou compartilhar com vocês aqui, ó. Tem o QR Code. Você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está na sua tela e você vai ser redirecionado para a ficha de aplicação da formação em psicanálise clínica completa com desconto para quem realizou o teste vocacional e foi aprovado. Tá aqui o QR Code. Eu vou colocar também para vocês, ó, esse link aqui. Ficha de aplicação. Vou escrever ficha de aplicação para formação em
psicanálise. Aqui, ó. Já está no chat também e na descrição dessa aula. Na descrição, no vídeo dessa aula, também vai estar disponível. Está aqui nos comentários, estou colocando mais. Ótimo, maravilha. Nos comentários fixados, está lá nos comentários fixados. Essa ficha da aplicação aqui. A ficha da aplicação, você vai preencher. E lembrando que, quando você preencher essa ficha, a gente vai te pedir um código secreto. Você vai colocar uma palavra, pode ser o nome do seu filho, o nome do seu cachorro, uma data, uma palavra aleatória. Por quê? Porque esse código secreto, se minha equipe for entrar em contato com você para te auxiliar, tirar suas dúvidas, ele precisa dizer qual é o código. Qual é o código secreto. Para quê? Para que você não caia em algum golpe, algum oportunista queira se passar pelo IEB e te vender algo que não é nosso, tá bom? Então desconfie de ofertas que estão diferentes desse valor que foram passados para você. E a nossa equipe precisa falar o código. O código. Daqui dessa ficha da aplicação, você vai escolher a forma de pagamento. Você vai pagar à vista ou no cartão de crédito, ou você vai pagar parcelado no boleto. Aí você vai ser levado para outro lugar, que é o checkout, onde você vai colocar aqui seus nomes, vai fazer seu cadastro e vai efetuar o pagamento. Lembrando a todos vocês que eu ainda vou liberar um presente adicional. Como meu objetivo é democratizar o acesso à psicanálise, se você tiver outra pessoa na sua casa querendo fazer a formação também, seu amigo, sua amiga, seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seu filho, alguém da faculdade, da escola, da comunidade, um primo, uma prima, você pode presentear essa pessoa ou oferecer essa segunda cadeira com mais 50% de desconto. Ou seja, você vai pagar R$ 1.970 para ter a sua vaga e a segunda pessoa vai pagar quanto? R$ 985 apenas. Você vai clicar aqui, ó, nessa caixinha e vai selecionar essa opção de segunda cadeira. Ou seja, vão entrar duas pessoas. Você e mais alguma pessoa que você indicar. Bom ou não é? Faz sentido ou não? Ficou legal, hein? Ficou legal. Olha só. Você pode também, caso você queira que o seu curso ele saia como pós-graduação, aí você precisa ter graduação de nível superior em qualquer área do conhecimento. Se você quiser que seu curso saia como pós-graduação reconhecida pelo MEC, você vai acrescentar essa taxa aqui, ó. Pronto, acrescentou, você vai receber 2 certificados. Um emitido pelo IEB e o outro emitido pela faculdade parceira a título de pós-graduação reconhecida pelo MEC, tá bom? Então fica a seu critério, não é obrigatório. Caso faça sentido para você, você pode acrescentar uma dessas duas possibilidades aqui. Vamos lá, algumas dúvidas que podem surgir. As pessoas elas podem dizer o seguinte, né? Vou colocar algumas das principais dúvidas que a gente recebe. Apresentação aqui, ó. Voltar para você. Eu realmente posso me tornar psicanalista mesmo não sendo psicólogo? Sim, você não precisa ser psicólogo, você não precisa ser médico. Na verdade, você não precisa nem de uma graduação de nível superior. A partir do ensino médio, legalmente falando, você tem amparo legal para atuar como psicanalista. Montar seu consultório, atender presencial, online. E não sou eu que estou falando isso, é a lei, tá? Pois a psicanálise é uma ocupação livre, tá bom? Tenho tempo que não estudo, será que vou conseguir aprender a psicanálise? É muito difícil? Se você está dentro dessa realidade, a psicanálise é algo gostoso de se estudar. Nós temos pacientes, nós temos alunos, na verdade, que concluíram o seu ensino médio há muito tempo atrás. E hoje eles prestam um serviço como psicanalista como ninguém. Porque os principais requisitos para você ser um bom psicanalista não é o nível acadêmico que você tem. Não é o tanto de graduações que você tem, não é o tanto de estudo que você tem. É se você tem, de fato,
habilidade, vocação para atuar como psicanalista, se você gosta de ajudar pessoas, isso é o mais importante. Então, sim, mesmo que você tenha concluído seus estudos há muito tempo atrás, você consegue se dar muito bem porque a nossa linguagem é uma linguagem acessível. Você vê pelo nível da minha aula. Eu consigo falar de uma forma que você entenda. Então, nossa linguagem é uma linguagem didática, acessível. Então, sim, você consegue sim fazer a formação. Mesmo que eu me forme, será que vou conseguir atender pacientes de verdade? Sim, caso seja o seu objetivo. Você não precisa fazer a formação com foco no atendimento, né? Se for o seu interesse, sim. Você vai fazer a formação e você vai conseguir atender pacientes. Nós temos alunos na faixa etária de 22, 23, 24 anos, assim como nós temos alunos, como a dona Nadir, na faixa etária de 83, 84 anos. E ela entra dentro da nossa plataforma, ela faz as aulas e hoje ela atua como psicanalista. E ela, no início, teve aquela dificuldade para se ambientar, entender como é que funciona. Minha equipe deu total suporte para ela e ela hoje é uma excelente psicanalista. Então, sim, se esse for o seu interesse, você vai conseguir atender pacientes, tá? Será que vou ter tempo para estudar e concluir a formação? Claro que sim, você precisa de pelo menos 2 horas por semana. Será que você não tem 2 horinhas por semana para estudar? É o suficiente, é tudo que você precisa. E não precisa ser as 2 horas seguidas. Você pode tirar meia horinha hoje, aí pode tirar meia hora daqui a 2 dias. E 2 horinhas ali por semana você consegue concluir a nossa formação com louvor. Com louvor. E se eu investir o dinheiro e depois perceber que não era para mim? Como eu te falei, esse é o único curso na face da Terra que você não tem prejuízo nenhum. Por que não tem prejuízo? Porque você já ganha como pessoa. Depois você vai me agradecer muito, como os nossos alunos faz questão de vir aqui em Brasília, vir me visitar, traz um presente, traz alguma coisa, diz assim, professor, obrigado, você salvou minha vida. Eu não salvei. Eu sei que eu não salvei. Eu fui um pilar. Eu fui um instrumento. Mas quem se salvou foi ela mesma. A partir do momento que ela disse sim, eu quero, faz sentido para mim e eu vou investir. Então é um dinheiro que você não perde, você ganha. E se você atuar, se você for atender pacientes, aí isso retorna 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes mais o valor investido para você. O curso é caro? Dá para pagar parcelado? Não tenho dinheiro. O curso não é caro, pessoal. O curso ele vale R$13.000 e a gente está oferecendo ele por R$1.970. E você pode parcelar no cartão, você pode parcelar no boleto. Então ele não é caro, ele cabe no seu bolso, cabe no seu orçamento. E se você está dizendo para mim assim, ó, eu não tenho dinheiro, a formação em psicanálise é justamente para as pessoas que não têm dinheiro e não têm tempo. Por quê? Porque até quando você vai levar a sua vida desse jeito? Até quando isso vai ser uma realidade na sua vida, não ter tempo e dinheiro? Até quando? Quantos alunos a gente viu, por exemplo, sem dinheiro, entrar em contato com o irmão, com a irmã, e a irmã passar o cartão ou emprestar o dinheiro e ela conseguir devolver depois, no primeiro mês de atendimento? Quantos alunos a gente já viu isso acontecer? Então não vai ser diferente com você. Não vai ser diferente com você, tá? Então, não é caro, na verdade é muito barato em relação ao mercado, em relação à entrega do nosso curso, do nosso programa completo, tá? Então, pessoal, seguinte, voltando aqui para a nossa tela, cadê? Onde você tem o QR Code, vou apresentar mais uma vez para vocês aqui. Os valores estão na tela e o QR Code também. De R$ 13.265 por 10 de 197 no cartão de sem juros ou 12 de 197 no boleto parcelado. Você pode pagar à vista também, R$ 1.970 à vista, tá? Última chamada para garantir a sua vaga com esse grande desconto nessa grande oferta. Lembrando a todos vocês que fazendo a matrícula até hoje, R$ 23,59, você, além da formação completa, você vai estar levando também o curso livre de neurociências aplicada à psicanálise. Um curso que só ele custa R$ 2.000, só ele. Se você quiser adquirir só o curso de neurociência,
R$ 2.000. Mas para quem for mais rápido, agir mais rápido, mais decidido, quem chega primeiro bebe água limpa. Quem já está decidido, convicto, vai efetuar sua matrícula hoje, vai pagar à vista ou no cartão, vai levar também o curso de neurociências. Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que participaram e quero dar os parabéns a todos vocês que têm essa vocação para ser um psicanalista clínico profissional. Quero relembrar você que esse dom, esse talento, ele é muito escasso. Por isso que a gente precisa bater palmas e tirar o chapéu para você. Parabéns, continue dessa forma. Atenda, ajude, aconselhe, acolha, dê o seu ombro para outras pessoas chorarem, colocarem suas angústias para fora, porque você é um pilar de sustentação na humanidade. Obrigado, muito obrigado mesmo por sua vocação, por seu talento e muito obrigado pelo seu tempo. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Quem estiver dentro da nossa formação, a gente vai dar continuidade daqui para frente. Quem não, a gente se despede por aqui. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Valeu, pessoal. Até a próxima. Desde o primeiro módulo e com tudo que eu tenho lido, eu tenho percebido o seguinte, mesmo que eu não me torne uma psicanalista profissional, eu tenho certeza que esse curso já vai transformar minha vida muito. Porque, assim, as premissas para ser um bom psicanalista, ela torna a pessoa um bom ser humano. Né? Porque, assim, você tem que ter apreço pela palavra, carinho pelo ser humano e tem que ter a experiência com o sofrimento. A dor do outro é algo que nos contagia, né? E a partir desse momento que eu tenho esse olhar cuidadoso, eu me torno um ser humano melhor. Se eu não for para um set para me tornar uma psicanalista, mas eu entender essas premissas, para mim já valeu a pena. Eu achava que a vida não tinha sentido. Eu lembro que quando eu entrei em análise, estava em uma grande crise existencial. E eu já tinha tentado várias coisas e eu não me sentia plena. Eu queria achar um sentido para a vida. Eu queria entender o que é a vida, o que me motivasse. Por mais que eu estivesse bem, estava casada, estava com filhos, tinha formado em teologia, mas eu não ia, faltava algo. E eu passei por várias formações e eu me encontrei aqui, na Academia dos Terapeutas. Eu substituí o medo por um propósito. E eu encontrei o meu propósito aqui, na Academia dos Terapeutas. Eu sou grata. Eu troquei o preconceito pelo propósito. E me apaixonei pela psicanálise através de um professor que tive na faculdade de teologia. Mas o que me está deixando fascinado, eu tenho para mim que o Elton escolheu os melhores professores do Brasil. E eu acho que isso que faz a diferença, viu? É impossível não se apaixonar com esses professores. É impossível. Está fazendo muito bem para mim, pessoalmente, eu que quando me perguntaram quem é você e aquilo me perturbou, quem sou eu? E sei que vou levar isso pro resto da minha vida, procurando me conhecer. Às vezes eu me assusto com aquilo que eu estou descobrindo em mim, algumas coisas eu me encanto. Mas o que está me maravilhando aqui é que está fazendo bem para mim, fazendo bem para minha família. Eu acho que a minha esposa ela se encontrar um de vocês, ela vai agradecer tanto. Ela vai dizer assim, olha, tá dando certo, viu? Claro, não estou me achando não, tá, gente? Ainda tem muita coisa aí. E isso também está fazendo bem para a área que eu trabalho, para a área que eu atuo, treinar mais, ouvir, ser mais criterioso, mais paciente e ajudar as pessoas. E do curso, nossa, eu não tenho palavras, Elton. Eu quero agradecer por eu ter encontrado, né, essa oportunidade que a gente sempre vê no Instagram. Eu conheci a oportunidade pelo Instagram. E assim, quando eu vi, moxa, vou pegar essa oportunidade, porque a psicanálise é algo que eu já conhecia, porque eu passei por um psicanalista
E teve áreas da minha vida que foi transformada. E foi por causa deles, né? Do conhecimento que Deus deu para eles. E eu fui transformada de verdade. Eu sei que eu tenho muito ainda a crescer. E eu quero passar para as pessoas também, quero ajudar as pessoas. E esse curso está sendo ótimo. É uma oportunidade fantástica para o nosso crescimento pessoal, sabe? Eu, por exemplo, procurei a psicanálise porque a minha busca mesmo principal é me tornar um ser humano melhor. Claro que eu, com esse conhecimento da psicanálise, eu vou poder agregar muito no trabalho que eu já realizo, né? Que eu sou massoterapeuta, e a gente sabe que a massagem, quando, no toque ali, você está ali com a pessoa na maca, muitas pessoas, elas abrem o coração para a gente mesmo, sabe? É uma relação muito interessante. E eu acho que a psicanálise vai ajudar muito, sabe? Essa questão da escuta profunda, de você compreender com humildade, colocando a gente como igual. Eu sempre senti que faltava algo, e eu encontrei hoje nessa aula. Eu fazia cursos, aprendi, mas só que hoje em uma aula parece que eu me encontrei. Agora sim, eu achei o meu caminho. Eu tentei várias outras atuações e agora eu sinto que eu me encontrei. É libertador esse autoconhecimento, achar e viver por um propósito. Eu sempre tive essa noção, ainda mais quando o professor falou a respeito dos 3 quesitos para ser um psicanalista. E quando ele falou da dor, algumas pessoas que viram a live sabem, eu já tive do outro lado. E hoje, assim, o meu coração pulsa por isso. Isso vai me fazer muito bem, tanto a mim como a minha família, a minha igreja. Assim, cara, eu não imaginava que seria algo tão impactante assim já de início, para ser sincero. Então, eu estou bastante empolgado e graças a Deus estou feliz. Muito obrigado, viu? Eu agradeço muito ao Instituto por essa oportunidade. Meu esposo começou a assistir a aula junto comigo, né? Eu coloquei ele para assistir aqui do lado e disse, Messias, venha ver como é transformador, como a psicanálise, porque ele é um pouco resistente com relação à psicanálise. E eu já estava assim, eu falei tanto na hora do almoço que ele ficou curioso realmente para poder conhecer, né? O que a gente estava vivenciando. Eu imagino que esse curso ele vai provocar curas aqui em nosso meio. Até o final, a gente vai poder ajudar muitas pessoas, mas a gente vai sair daqui também com essas novas perspectivas para essa cura necessária. Tenho certeza. Foi maravilhoso. O pastor ele faz 3 coisas. Ele ora, ele prega e ele ouve as pessoas. Desse esquema, né, que a gente prega, a gente ora, a gente ouve as pessoas, eu acho que o maior desafio é ouvir as pessoas, né, e aprender realmente a escutar melhor. A psicanálise, ela promove, né, esse aprofundamento, e através hoje mesmo da aula a gente viu, né, o tanto de símbolos, o tanto de histórias que pode aparecer, e aí eu percebo o universo, né, que a gente tem diante da gente para mergulhar, e como a professora mesmo disse aí hoje, o tanto para a vida, né? É uma lição para a vida. Então eu estou engatinhando e quero continuar engatinhando e mergulhando aí cada vez mais, e agradeço aí a oportunidade, né, de poder crescer. Que é ser psicanalista na era digital. Acho que isso faz toda a diferença para a gente e realmente a gente precisa abrir os olhos para o que a gente está vivenciando hoje. A gente está vivenciando coisas muito loucas, as pessoas não são mais as mesmas, né? Eu estava até conversando com umas amigas ontem, e ela falando, só espero que tudo isso passe e a gente volte ao normal. Não está nada normal, nós não somos mais os mesmos, mesmo a gente querendo ou não. E aí não adianta a gente querer voltar ao normal, como eu escutei um pastor falar, né? Você quer voltar ao normal para fazer as mesmas coisas. Então, quanto mais a gente despertar para coisas diferentes, para inovar, para a gente realmente ser agente de transformação com as ferramentas que estão aí à nossa disposição, eu creio que vai ser muito poderoso esse curso também como uma ferramenta na nossa mão.